Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos detalhar um algoritmo genético e o seu funcionamento. Nos últimos vídeos nós falamos um pouco sobre busca local e alguns algoritmos que podem ser utilizados para isso. Ainda, a gente fez aquela associação entre algoritmos de busca local e problemas de otimização. Então, nesse vídeo nós vamos citar aquele que é talvez um dos mais utilizados até hoje, algoritmos de busca local, que se refere aos algoritmos genéticos, perfeito? Então, sem muita delonga, vamos lá dar continuidade a essa aula. A gente, então, esses algoritmos genéticos, né, o próprio nome já remete a gente àquela teoria da evolução natural das espécies propostas lá pelo Darwin, lá em 1859, tá? Então, que diz que a ideia, né, que essencialmente a gente pode resumir como que os indivíduos mais adaptados ao ambiente, né, eles têm a maior chance de sobreviver na natureza. Seria essencialmente isso, né? Então, ele assume que cada indivíduo se adapta de uma forma ao ambiente, que alguns indivíduos se adaptam melhores, outros se adaptam piores, e que a capacidade de adaptação ela é hereditária, ou seja, ela passa de pai para filho, tá? E que os melhores indivíduos, né, aquele que tem maior adaptação, eles têm mais chance de se reproduzir, tá? Então, aqueles caras que estão mais bem adaptados, eles têm mais chance de ter prole, né, de se reproduzir no ambiente, beleza? Lembrando que a competição por recursos, os recursos são finitos, existe uma competição pelos recursos, né? E a ideia é que ganham os recursos aqueles indivíduos mais bem adaptados, tá? E aqueles indivíduos mais bem adaptados, por conseguinte, eles geram mais descendentes, eles têm mais chance de reprodução, beleza? Os algoritmos genéticos eles podem ser considerados uma variante desse Stochastic Bin Search que a gente discutiu anteriormente, tá? A diferença principal desses caras é que a gente tem o que a gente chama de reprodução sexuada aqui nos algoritmos genéticos, enquanto a gente tem reprodução assexuada lá no Stochastic Bin Search. Lembra lá que a gente discutiu no último vídeo que no Bin Search estocástico, né, o que ele faz é, aleatoriamente, ele seleciona, digamos assim, os sucessores dos gerados, né, a partir dos indivíduos numa determinada etapa, numa determinada iteração do algoritmo. Nós vamos ver que aqui, né, nos algoritmos genéticos, existe um cruzamento entre indivíduos para gerar os sucessores. E que a chance de cruzamento, sim, é que leva em consideração a função de avaliação, tá? Que os indivíduos, a ideia é que os indivíduos mais bem avaliados, eles têm maior chance de cruzar com outros indivíduos e gerar sucessores, beleza? Então, o nosso problema, né, de algoritmos genéticos, ele pode ser resolvido e representado por um conjunto de indivíduos, considerando o que a gente chama de uma população, tá? Então, um conjunto de indivíduos é o que a gente chama de uma população. Cada indivíduo é uma solução potencial do problema, tá? Então, a gente vai ver já que cada indivíduo ele recebe uma codificação que tenta resolver o problema que a gente está utilizando. E aí, a gente diz que essa codificação é um cromossomo, tá? É uma representação do meu indivíduo, beleza? A representação mais comum é a binária, tá? Onde o cromossomo é uma sequência de zeros e uns. Nós vamos ver um exemplo já disso daí, que vai indicar a presença ou ausência de uma característica, beleza? Só que a gente tem outras codificações, como a gente vai ver aqui agora, ó. Então imagina que eu tenho esse problema das 8 rainhas aqui para fazer a codificação desse indivíduo aqui nesse momento, né? Que é uma possível representação do meu tabuleiro, né? Na busca por uma solução. Eu tenho o seguinte, olha, duas possibilidades, uma codificação binária e uma codificação alternativa que usa, eu estou representando aqui, né, para cada uma das colunas, por exemplo, aqui, né, qual que é a linha em que eu tenho uma rainha alocada naquela posição, tá? Aqui na codificação alternativa é simples da gente interpretar isso, né? Na primeira coluna a rainha está na linha 2, na segunda coluna a rainha está na linha 1 e assim por diante. Na codificação binária, eu estou utilizando aqui uma matriz, né, de 8 vezes log 2 de 8 bits, né? Porque eu consigo fazer, de maneira a economizar, obviamente, poderia fazer uma matriz 8 por 8, que daria uma representação similar, mas só para mostrar aqui como eu estou fazendo a codificação da posição da coluna em que eu, da linha que eu tenho
uma rainha para aquela coluna, eu estou fazendo o seguinte, eu tenho uma linha para cada uma das colunas, e aqui, se eu olhar, eu tenho 1 nessa posição, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, né, que me daria aqui a posição 2, ou seja, eu estou falando que a minha rainha está aqui nessa posição 2. Para a segunda coluna, eu tenho aqui 2 elevado a 0 igual a 1, está na primeira posição. Para a terceira coluna, está aqui na 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a... primeira, segunda, terceira, quarta linha, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, está aqui na quarta posição, e assim por diante, tá? Então, só ao invés de eu ter uma matriz 8 por 8, eu tenho uma matriz 8 por 4, economizo metade aqui dessa representação, beleza? Então, ambas são representações válidas para esse mesmo problema. Ambos são indivíduos, são cromossomos que codificam a situação do meu tabuleiro neste momento, perfeito? Então, aqui no algoritmo genético, né, tal como lá no Bin Search, eu gero K indivíduos iniciais aleatoriamente, tá? E isso gera a minha população inicial, beleza? Que é o conjunto de todos os indivíduos que estão representando o meu... as minhas tentativas de solução naquele momento, tá? E o tamanho da população, pessoal, é um dos parâmetros que a gente utiliza no algoritmo genético, né? Então esse tamanho K aqui, ele deve ser calibrado, digamos assim, de acordo com o meu problema, tá? Ele deve ser grande o suficiente para explorar bem o meu espaço, mas, por outro lado, se ele for muito grande, ele torna o meu processo lento. Tá? Então, se meu valor do K for muito alto, eu vou ter muitos indivíduos na minha população e a gente vai ver que o tamanho da população ele é preservado ao longo das iterações. Né? Essa população ela não diminui nem aumenta ao longo das iterações. Então, a cada iteração do meu algoritmo, eu vou estar lidando com K indivíduos. Né? Se esse K for muito grande, meu processo fica muito lento. Se meu K for muito pequeno, meu processo fica muito ineficiente. Ele está explorando pouco o meu espaço de estados. Então, esse daqui é um parâmetro que invariavelmente a gente tenta calibrar, tá? Como que a gente calibra isso? Testando valores empiricamente, beleza? A gente testa valores do K para cada possível situação que a gente tenha, tá? E aí o que eu faço, né, ao longo das iterações é fazer um ciclo de operações genéticas, tá, com esses caras para tentar resolver o meu problema até que eu ache um indivíduo ou um conjunto de indivíduos que seja adequado ao meu problema. Tá? Quem são essas operações genéticas? Seleção, reprodução e mutação via de regra. Tá? Vamos falar um pouquinho desses caras já já. Tá? Como que a gente consegue avaliar quão bom é um indivíduo, né, para um determinado problema? A gente usa o que a gente chama de função de fitness ou função de adequação em português. Tá? Que ela vai me dizer quão bem adaptado um indivíduo está frente ao meu problema, tá? Essa é a minha função objetivo que eu vou definir de acordo com o problema. Por exemplo, uma função de erro em problema de otimização de função, uma função heurística de acordo com o meu problema. Para o meu problema das 8 rainhas, por exemplo, né? Quantas seriam as rainhas que se atacam naquela configuração que está sendo representada pelo meu indivíduo e assim por diante, tá? Indivíduos mais aptos, que têm o melhor fitness, eles têm maior probabilidade de serem selecionados para reprodução. Então, segue aquela ideia que a gente viu lá no Bin Search estocástico, né? Que ele vai selecionar os sucessores de uma maneira a refletir, né, da maior condição de ser replicado àqueles indivíduos que têm melhor avaliação, maior fitness, tá? Aí, só que aqui, repara que a gente está falando de um processo de reprodução que a gente vai entender já já, beleza? E a seleção dos indivíduos que são utilizados para reprodução pode ser feita de diversas maneiras. A mais simples e a mais comum que a gente tem, né, é utilizando o que a gente chama de técnica da roleta, tá? Que me diz o seguinte, olha, cada indivíduo, eu considero ele como dono, como representado por uma porção de uma roleta, tá? Então, eu tenho aqui, considerando uma roleta, né, ela tem aqui de 0 até 360 graus, beleza? De 0 até 359 graus aqui, né? 0 a 359. Então, considerando todos os ângulos dessa roleta, né? Eu dou uma porção maior da minha roleta para aqueles indivíduos que têm maior função de fitness, maior aptidão, tá? E uma menor porção para aqueles caras que têm menor função de fitness, beleza?
Vamos ver nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui 6 indivíduos aqui, né? Esse indivíduo número 1 tem aptidão 4, o indivíduo número 2 tem aptidão 20, 3, 16 e assim por diante, tá? Percebam que, por exemplo, esse cara aqui tem aptidão 4, que é a menor aptidão que eu tenho, e esse outro indivíduo tem aptidão 24, que é 6 vezes a aptidão desse cara aqui, né? Então, analisando todos esses indivíduos e olhando proporcionalmente, esse cara vai ter 5% da roleta, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o primeiro indivíduo. E esse outro cara aqui, que tem 30% da roleta, é o indivíduo número 4, que ele vai ter tudo isso daqui da roleta, tá? Então, a ideia é que eu gire essa roleta e a chance do meu ponteirinho parar no indivíduo 4 seja maior do que nesse indivíduo 1. Quão maior? Quem vai me dizer o quão maior nesse caso é a função de aptidão, certo? Que é 6 vezes maior para esse cara em relação a esse cara aqui, beleza? Como que eu simulo esse giro da roleta, né? Eu posso, por exemplo, gerar um número aleatório, né? Um range, no intervalo entre 0 e 359, né? Assumindo que aqui eu tenho um intervalo fechado, né? Intervalo aberto aqui em 360. Ele vai gerar um número aleatório entre esse intervalo. Percebam que, sendo aleatório mesmo, né, a chance de cair nesse cara aqui, no 4, é maior, é 6 vezes maior de fato do que de cair nesse cara, né? Eu tenho mais valores nesse intervalo do que nesse intervalo. 6 vezes mais valores nesse intervalo do que nesse intervalo. Então vamos dizer que aqui ele está representado pelos valores entre, sei lá, para representar 30% da minha roleta, ele vai ter valores aqui de 120 até mais ou menos, sei lá, 150 graus, e esse cara aqui vai ter 6 vezes menos do que isso, né? Aqui tem 30 graus, ele vai ter aqui 5 graus, né? Ele vai ter aqui de 0 a 5 para esse cara. Para o primeiro indivíduo vai ter o indivíduo 1, caso caia nesse daqui é o indivíduo 4 selecionado, beleza? Então a ideia da roleta é essa daqui. É como se eu gerasse uma roleta cujo tamanho da posição é proporcional à função de fitness do meu indivíduo. Perfeito? Bom, e aí, dados 2 indivíduos que eu seleciono para a reprodução, girando a minha roleta 2 vezes, né, eu gero esses filhos pela recombinação ou crossover desses caras, tá? Então, cada um dos filhos recebe parte das características de cada um dos pais, tá? E é necessário a gente definir um ponto em que os cromossomos são quebrados para recombinação. Esse ponto geralmente é aleatório, mas eu posso definir um grau de probabilidade para cada uma das posições. Tá? Então percebam que aqui, ó, eu girei a roleta, selecionei o indivíduo 1 e selecionei o indivíduo 2, né? A partir desse momento, eu gero 2 indivíduos, eu quebro cada um deles aqui nessa posição, que eu estou marcando aqui. Então, depois da posição 4 desse meu cromossomo, eu vou quebrar, e as primeiras 4 posições do indivíduo 3 são oriundos do primeiro pai, né? E o restante, né, as últimas 4 posições, são oriundas do segundo pai, certo? Então, isso daqui vem aqui do meu segundo pai, beleza? Então, essa porção aqui, né, foi colocada no filho 1, e essa porção aqui também foi colocada no filho 1, beleza? Então perceba que o filho 1 ficou 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, beleza? O filho 2, por sua vez, ficou, vou colocar aqui de verde, né? 0, 1, 0, 1, perdão, 0, 1, 1, 1, que é a primeira porção do segundo pai, do segundo ancestral, e 0, 1, 0, 1, que é a segunda porção do primeiro ancestral, beleza? Então eu quebro e recombino esses caras, tá? A primeira porção do primeiro indivíduo veio para cá, a segunda porção do primeiro indivíduo veio para o de baixo. A primeira porção do segundo indivíduo veio para cá, a segunda porção do segundo indivíduo veio para cá, beleza? Então, com isso, perceba que eu estou cruzando, estou misturando informação genética desses caras, beleza? A taxa de crossover, né, é um dos parâmetros que a gente tem nos nossos algoritmos genéticos que dita, né, como ponto de corte, né, se vai ver ou não o cruzamento de 2 cromossomos. Então, eu
posso dizer, né, dados dois indivíduos que foram selecionados para reprodução, eu ainda posso dizer se de fato vai haver o cruzamento entre aqueles dois caras ou não, tá? Então, a cada possível cruzamento, por exemplo, eu sorteio um número aleatório, né, geralmente no intervalo entre 0 e 1, e tipicamente a taxa de crossover é algo abaixo desse, pertencente a esse intervalo, né, entre 0,6 e 1, tá? Então, se o valor que eu sorteei estiver nesse intervalo, então eu estiver abaixo desse intervalo, né? Qualquer valor aqui nesse caso, imagina que minha taxa de crossover é de 0,6, né? Essa daqui é o que eu estou falando. Então, qualquer valor que eu sortear nesse intervalo estiver abaixo disso daqui, né? Tiver de 0,6 para baixo, eu realizo o crossover. Qualquer coisa que tiver disso daqui para cima, eu não realizo o crossover. Então, eu tenho 0,6 ou 60% de chance de valores menores ou iguais a esse daqui ser sorteado, e eu tenho 0,4, né, de chances de valores maiores do que esse daqui serem sorteados, né? Caso o crossover não seja aplicado, então os descendentes são iguais aos pais. Tá? Caso não haja recombinação dos indivíduos, então eu simplesmente preservo os pais na próxima população, beleza? Então, igual a gente viu lá, né? A gente tinha o indivíduo 1 e o indivíduo 2, que a gente fez o cruzamento deles, né, gerando os indivíduos 3 e 4. Então, eu tenho a taxa de crossover que vai me dizer se isso daqui vai de fato, se esse cruzamento vai de fato acontecer. Se isso daqui não acontecer, né, se minha taxa de crossover sorteada for menor do que, for fora desse intervalo, né, que eu estou falando, digamos assim, então eu simplesmente preservo os indivíduos 1 e 2 na próxima população, na próxima iteração do meu algoritmo. Perfeito? Então, a operação de crossover ela pode gerar um estado que seja distante dos seus pais, né, dando diversidade na população, beleza? Geralmente, esses nossos algoritmos genéticos, eles começam com uma população bem diversa, tá? Então eu começo, uma vez que a gente sorteia os nossos estados iniciais aleatórios, né? Eu tenho grande diversidade genética no começo do meu algoritmo, tá? Tenho indivíduos bastante distintos no começo. E ele é similar ao simulated annealing, né? A gente tenta dar grandes passos no espaço de estado, né, nas iterações iniciais, e no final a população ela tende a ser mais homogênea. Tá? A gente vai caindo naquele problema de falta de variância nos indivíduos ao longo das iterações, tá? Utilizando só operações de crossover, utilizando só operações de recombinação desses nossos indivíduos, beleza? Então, com isso, né, a gente tem um operador que a gente pode utilizar para garantir diversidade genética ao longo das iterações, que é o algoritmo de mutação. Tá? Para evitar que a gente tenha esse problema de pouca variância genética, né, nos nossos indivíduos, o que a gente faz é, seguindo alguma função de probabilidade, eu vou fazer uma mutação em algum gene, em alguma posição do meu cromossomo, de maneira a transformá-lo, de maneira a modificá-lo. Tá? E com isso, dar alguma diversidade na minha população e tentar fugir dos meus mínimos locais. Tá? Então, de acordo com essa taxa de mutação, que de novo é um dos parâmetros que a gente utiliza no algoritmo, né? Quem vai dizer se eu vou fazer ou não a mutação, tá? Se ela for muito alta, essa minha taxa, eu estou fazendo praticamente uma busca aleatória. Funciona o seguinte, imagina que eu tenho uma taxa de mutação de 0,9, né? Ou seja, a chance de eu mutar cada um desses cromossomos, eu venho aqui para esse cara e falo o seguinte, eu vou mutar esse cara, vou consultar minha taxa de mutação, é 0,9. Sorteio um valor no intervalo entre 0 e 1. Né? Sorteio um valor aleatório no intervalo entre 0 e 1. A chance desse valor ser menor ou igual a 0,9 é de 90%. Certo? Então, em 90% das vezes, eu vou mutar esse cara. Se 90% das vezes eu muto o meu indivíduo, eu estou modificando aleatoriamente o indivíduo que está representando o meu processo de busca, digamos assim, e eu caio numa busca aleatória. Por outro lado, se eu tenho uma chance de mutação menor, né, por exemplo, de 0,1,
somente em 10% das vezes eu vou fazer uma mutação nesses caras, tá? Geralmente, pessoal, a nossa taxa de mutação é ainda menor do que isso, tá? Eu uso algo em torno de 0,05, aí depende do problema que a gente está lidando, tá? Mas percebam como que funciona a mutação aqui, ó. Nesse meu problema, eu estou mutando, eu venho aqui e sorteei, aí a minha probabilidade de mutação foi menor do que a que eu tinha definida na minha taxa. Vim aqui, sorteei e não mutei de novo, mas nesse cara aqui, imagina que a minha taxa de mutação fosse de 0,1, ou seja, 10%, e aí eu sorteei um valor lá 0,05, ou seja, caiu abaixo daquilo dali, do intervalo de interesse, e vou mutar esse cara. Como eu estou fazendo a representação binária, né? Nesse caso, a minha mutação implica em que era 1 virou 0 no indivíduo mutado, beleza? Funciona simplesmente dessa forma. Com outros tipos de representação, aí a mutação tem outro significado, depende de caso para caso, beleza? E além disso, né, a gente tem o que a gente chama de elitismo, que visa garantir para a gente que a cada população, a cada transição, então eu tenho aqui um conjunto de indivíduos, né, nessa população, vou fazer toda a mutação, tenho aqui 4 indivíduos, na próxima população vou ter outros 4 indivíduos, certo? A ideia aqui é que eu garanta que o melhor indivíduo dessa minha iteração I aqui, né, essa aqui é a minha iteração, essa aqui é a iteração I mais 1. Então, esses elementos aqui da iteração I mais 1 são fruto das operações de crossover e mutação desses caras da primeira iteração, né? Então, vou lá, faço a seleção deles, seleciono os mais propícios. Imagina que a função de fitness desse cara aqui é, sei lá, estou utilizando uma função de fitness que vai de 0 a 1, desse cara aqui é de 0,9, desse cara aqui é 0,7, desse cara aqui 0,8 e desse cara aqui 0,3, né? Então a ideia é que eu selecione 2 indivíduos para serem cruzados e gerar outros, perdão, os 4 indivíduos, né? Imagina que eu tenho outros aqui, né? Vou selecionar os meus indivíduos de maneira que eles se cruzem aqui, né? Tem 4 combinações desses indivíduos, de maneira a que eles gerem outros melhores 4 indivíduos possíveis aqui nessa próxima iteração. Então, por exemplo, eu posso, imagina que esse aqui é o indivíduo 1, esse aqui é o indivíduo 2, o indivíduo 3 e o indivíduo 4, né? Idealmente, né, o que seriam bons cruzamentos aqui? Eu poderia cruzar o 1 com o 3, o 2 com o 3, de novo, né, o 3 com o 2 aqui novamente, pode ter essa recombinação, o 1 com ele mesmo e assim por diante, tá? Pode acontecer do indivíduo ser cruzado com ele mesmo também, tá? A ideia do elitismo, gente, é olhar para todas essas possibilidades que eu tenho aqui, né, inicialmente, e imediatamente transferir o melhor indivíduo dessa população para a próxima população, tá? Com isso, eu tento garantir que, se eu tenho um indivíduo que seja a solução do meu problema ou algo muito próxima dela, eu preservo esse cara aqui, tá? Eu preservo esse cara na população. Perceba que eu transferindo um para cá, né, eu tenho que encontrar outras 3 combinações de indivíduos, certo? Para serem cruzados, tá? Pode ser, o 1 vai continuar cruzando com outros indivíduos aqui, tá? A única coisa que eu garanto é que o melhor indivíduo de uma população seja transferido para a próxima. Então, ao invés de eu selecionar 4 cruzamentos aqui, nesse caso, eu vou selecionar 3 cruzamentos, os 3 melhores cruzamentos possíveis, ou utilizando lá a minha seleção, né? Aquelas 3 melhores combinações para que seja gerada essa minha população na próxima iteração, tá? Então, o indivíduo, o elitismo, né, ele visa garantir essa preservação do melhor indivíduo entre 2 populações, tá? O elitismo, ele é uma opção, né, ele não é feito em todo o algoritmo genético, nem toda a execução do algoritmo genético leva em consideração o elitismo, mas é muito recomendado, porque, principalmente por ser isso daqui, né? Esse cara, o melhor cara, ou é a melhor solução, ou é algo muito próximo da solução do problema, tá? E evita que esse cara desapareça da população, beleza? E a parada, né? Quando que o algoritmo genético é encerrado?
quando encontro o máximo ou mínimo global, quando eu sei, né, quando eu encontro o meu custo mínimo ou quando eu encontro a melhor recompensa para aquele meu problema. Tempo de execução, esse cara aqui, o primeiro, encontrar o máximo ou mínimo global é o ideal, mas nem sempre é alcançável. Às vezes eu posso olhar para o tempo de execução, eu digo quanto tempo que o meu algoritmo pode executar e encerro ele e considero o melhor indivíduo ao final desse tempo de execução como uma solução tangível ao meu problema, né? Número de iterações também é um tipo de critério de parada bastante utilizado, né? Eu deixo ele rodar por, sei lá, 10, 20, 50, 1000 iterações, aí depende do problema, né? E ao final daquelas iterações eu pego o melhor indivíduo, aquele com melhor fitness, e assumo que é a solução tangível para o meu problema. Ou quando a gente tem falta de diversidade, tá? Quando a diferença de fitness entre as gerações, né? Imagina que eu meço a função de fitness aqui na minha iteração i, aqui, né, dos meus indivíduos, e na próxima iteração i mais 1, a função de fitness dos meus indivíduos, eu consigo, né? Eu tenho um F para esse cara, eu tenho um fitness do meu primeiro exemplo, um fitness do meu segundo, um fitness do meu terceiro indivíduo aqui, né? Eu tenho um fitness médio da minha população, né? Que é a média desses caras, que é o fitness do 1, mais o fitness do 2, mais o fitness do 3, né? Dividido por 3 nesse caso, certo? Da mesma forma, posso calcular para esses 4 indivíduos aqui, né? Eu tenho o fitness do meu indivíduo 4, o fitness do meu indivíduo 5 e o fitness do meu indivíduo 6, né? Então, de novo, o fitness médio da minha população pelinha aqui, que eu vou chamar, né, que é na próxima iteração, vai ser o fitness do 4, mais o fitness do 5, mais o fitness do 6, né? Fitness do 6, dividido por 3. Quando o fitness do P, o fitness do pelinha, né, menos o fitness do P é menor do que um threshold qualquer que eu defino a priori, né? Então eu posso parar, certo? Dizendo o seguinte, olha, não está evoluindo o suficiente ao longo das iterações, beleza? Não, o fitness da minha população não melhorou o suficiente com mais iterações, perfeito? E com isso daqui, pessoal, a gente tem aqui o pseudocódigo envolvendo todas essas operações genéticas que eu citei para vocês. Tá? Não vou entrar em detalhe, mas o pseudocódigo está aqui bem detalhado do algoritmo genético e da função de reprodução dados dois indivíduos, beleza? Bom, então o algoritmo genético, tão como no Stochastic Bin Search, né, no Bin Search estocástico, eles combinam subida de encosta e exploração aleatória. Além disso, né, ele troca informação genética entre as threads, né, eu posso fazer buscas paralelas, o que é legal para esse algoritmo, né. Uma das vantagens deles é a operação de crossover, essa reprodução sexuada, digamos assim, que o crossover me permite, né? Ele aumenta o nível de granularidade dos indivíduos, beleza? Então eu consigo preservar a informação, digamos assim, daqueles caras que estão mais próximos da solução, e eu tenho maior diversidade no espaço de busca. Eu cruzando indivíduos, né, eu começo a pular, uma vez que eu estou misturando, por exemplo, né, o indivíduo que está fazendo a minha busca a partir... aqui essa minha figura não ficou tão boa assim, né? Imagina que eu tenho uma superfície de busca assim, né? Eu estou cruzando um indivíduo que está fazendo a busca a partir daqui com outro indivíduo que está fazendo a busca daqui, né? Vamos supor, né, que o indivíduo resultante seja um cara que está fazendo a busca a partir daqui, né? E aí eu tenho maior diversidade no meu espaço de estados. Perceba que eu estou explorando uma gama mais ampla do meu espaço de estados, do meu espaço de soluções, perfeito? E a mutação também é responsável por aumentar essa diversidade, né? O operador de mutação, em que a gente muda o indivíduo, né, faz com que ele deixe de estar preso aqui num ponto mínimo local, e a partir de uma mutação qualquer, né, ele pode ser migrado para um ponto mais promissor, certo? Então esse operador de mutação também é um operador bastante importante para a gente, para garantir a efetividade de uma busca, perfeito? Aqui um exemplo, né, desse processo do algoritmo genético, utilizando lá o problema das 8 rainhas, certo? Por exemplo, aqui
eu tenho esses indivíduos, a minha população inicial, 4 indivíduos. Calculo a função de fitness de cada um deles, né? Então calculo o fitness de cada um desses indivíduos. Desse cara aqui ficou 24, desse cara aqui ficou 23, desse cara ficou 20, desse cara ficou 11, a função de fitness, né? Então, esse cara tem 31% de chances de ser selecionado para ser cruzado, esse cara 29, esse cara 26 e esse cara 14, tá? A partir disso, sorteio, né, aleatoriamente os indivíduos a serem reproduzidos. Então, esse primeiro indivíduo foi cruzado aqui, a primeira parte dele está aqui, e a segunda parte desse indivíduo gerado veio do esse 4854, ele foi cruzado com ele mesmo aqui, né? Então, aqui, né? Ele foi cruzado com ele mesmo aqui, certo? Depois, perdão, aqui eu estou só fazendo a seleção, pessoal. Desculpa, eu confundi aqui. Eu selecionei os caras a serem... Então, o primeiro cara a ser selecionado para cruzado foi esse. O segundo cara selecionado para ser cruzado foi o indivíduo 1. Então, considerando que esse aqui é o 1, o 2... Opa! O 1, o 2, o 3 e o 4, né? Aqui o primeiro cara selecionado para ser cruzado foi o 2. O segundo cara selecionado para ser cruzado foi o 1. O terceiro cara selecionado para ser cruzado foi o 2, o quarto cara selecionado para ser cruzado foi o 3. Percebam que a partir desse momento, esse cara aqui não foi selecionado para ser cruzado, ele some da minha população, né? Ele não gera descendentes, ele não vai ser considerado nas próximas iterações, certo? Então aqui eu faço o operador de seleção, né? Selecionei esses caras, depois faço o crossover, né? Cruzo esses caras, o primeiro com o segundo. A primeira parte do primeiro gerou esse cara aqui, a segunda parte do primeiro veio para cá, a primeira parte do segundo veio para cá, a segunda parte do segundo veio para cá, beleza? Então com isso eu faço o crossover e faço a mutação. Então percebam que eu parti dessa população e caí nessa população, tá? O que a gente estava falando lá de falta de diversidade genética, né? Percebam que a partir do momento em que eu selecionei esses 3 apenas, esses 3 de 4 para serem selecionados, percebam que os filhos, né, passam a ser bastante parecidos com o que esses pais selecionados, né? Imagina que isso daqui vai sendo replicado, vai acontecendo ao longo das iterações. Então, a gente tende, no algoritmo genético, né, a ter menor diversidade genética ao longo das iterações, tá? Por isso que o operador de mutação, ele é muito importante nesse contexto, perfeito? Aqui um efeito visual, né, do problema das 8 rainhas, né? Imagina que eu fiz a recombinação desses caras, certo? Tinha esse primeiro indivíduo com esse segundo indivíduo, fiz a recombinação, vai me gerar esse cara, né? Então seria algo como, tenho essas 3 rainhas aqui, né? Com as demais 5 rainhas vindo da segunda possível configuração aqui do meu tabuleiro, perfeito? Bom, vamos ver um exemplozinho aqui rapidinho, que eu tirei das notas de aula do professor Fabrício Breve, a quem eu deixo registrado o agradecimento aqui, que é professor lá da Unesp de Rio Claro, né? Vamos considerar um problema de evoluir uma população para reconhecer o caractere, né, 1, nesse caso, representado por uma matriz binária, tá? Uma matriz 4x3. Então, essa daqui seria a minha matriz binária final, que eu quero reconhecer, que eu quero chegar ao final nessa minha matriz, no indivíduo capaz de reconhecer um número 1, beleza? Então, a matriz final seria 0 na primeira e na última coluna e 1 na coluna central, tá? Vamos utilizar uma população inicial de 8 indivíduos, onde cada indivíduo é representado por um vetor com as linhas da matriz concatenadas, tá? Então lembrando, aqui é 4x3, né? Eu tenho 12 posições aqui, as 12 posições vão estar representadas nesse meu vetor. E inicialização aleatória para essa minha população inicial, perfeito? Então imagina que essa aqui foi a minha população inicial gerada, tá? Exatamente esses caras que estão aqui estão representados visualmente aqui embaixo, tá, pessoal? Então, esses caras aqui, onde eu tenho 0, eu tenho valores em preto. 1 é o valor em cinza aqui nessa a posição em cinza aqui na minha figura, perfeito? Então, imagina que essa aqui é a minha população inicial. Vamos calcular a função de fitness. Nesse caso, eu estou calculando a distância de Hamming, tá? Que é literalmente aquilo que a gente viu no vídeo anterior, calculando o número de peças fora da posição lá do quebra-cabeça de 8 peças. Lembra? Aqui é a mesma coisa. Eu vou contar o número de bits diferentes entre cada indivíduo da população e o indivíduo alvo, tá? Então vou ver
vou olhar para cada um desses caras aqui, né? O meu indivíduo-alvo seria algo como isso daqui, né? 0, 0, 0. É isso mesmo, é 4 por 3, né? São 4 linhas e 3 colunas. 0, 0, 0, 4 linhas e 3 colunas. Isso. Então, eu vou ter algo como 0, 1, 0, na verdade, né? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, tá? Então eu vou vendo o número de bits diferentes de cada um desses caras para esse meu gabarito aqui, né? 0, 1, 0, aqui ele tem distância de 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então a distância do meu indivíduo, vou chamar esse cara aqui de 1, tá? Do meu indivíduo 1 para o meu F, eu vou chamar do meu indivíduo final, é igual a 5. Tem 5 bits diferentes entre esses dois caras, beleza? Então, dada essa população inicial, né, a distância entre eles, a do primeiro indivíduo é 6, deixa eu ver aqui. 0, 1, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mesmo, tá? São 6 bits fora de posição, perdão, pessoal. Então, a distância do meu indivíduo inicial, do meu primeiro indivíduo pro gabarito é de 6, tá? Então, a função de Hamming de todos eles está calculada aqui, depois vocês podem conferir, beleza? Para cada indivíduo, eu vou ter 12 bits, né? E eu vou fazer essa função de Hamming. Lembrando que a função de fitness do meu indivíduo ideal, né? Em algoritmos genéticos, eu quero sempre maximizar, tá? Então, uma vez que eu calculei a distância de Hamming, né? A distância de Hamming vai me dizer o quão distante o meu indivíduo está da solução final, tá? Quando, na verdade, eu quero que maiores funções de fitness sejam atribuídas aos indivíduos mais bem adaptados. Então, para eu fazer uma função de fitness a partir da função de Hamming, né? Basta eu fazer 12 menos a função de Hamming do indivíduo, né? Que aí vai me dar o quão próximo está aquele indivíduo da função final, tá? Vamos ver aqui, quem tem a menor distância seria esse cara que tem função 4, né? Que me daria uma função de fitness de 8 aqui para esse cara. Para esse cara aqui, a função de fitness dele também é 6. Para esse cara aqui é de 5. E assim por diante, tá? Beleza? 5, é isso mesmo. Bom? Logo, meu critério de parada é quando eu chegar em algum indivíduo que tem a função de fitness f igual a 12, né? Que seria 12, que é o número de bits, menos a distância de Hamming, 12, a distância de Hamming, né? Perdão, 0, que seria o indivíduo final, que é igual a 12, que é do meu indivíduo lá no final, beleza? O que eu vou fazer? Seleção por roleta, né? Somo fitness de todos os indivíduos, faço o cálculo da angulação que cada um deles vai ocupar e gero um número aleatório para cada um desses caras, né? Gera um número aleatório para selecionar cada um desses caras, certo? Um número aleatório entre 0 e 360 e vejo qual é o indivíduo que está dentro daquela angulação que eu coloquei ali, né? Então, por exemplo, o primeiro indivíduo tem aptidão 6, vai ocupar 46 graus, então ele vai ocupar do 0 ao 46. Esse cara tem função aptidão 5, que vai me dar 38 graus, então do 46 ao 84 é o indivíduo 2, e assim por diante, beleza? Com isso eu fecho os 360 graus aqui da minha roleta, tá? Vamos assumir, né, que eu tenho que preservar o tamanho da minha população, então vou ter o mesmo número de indivíduos, vou sortear lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números aleatórios, certo? Que são esses caras aqui que foram sorteados. Então, quem está no grau 230, quem está no grau 46 e assim por diante. Vamos olhar aqui, 230, quem está lá nessa angulação? 230 está o indivíduo 6. 46, quem está nessa angulação? 46 está o indivíduo 1. E assim por diante, tá? Então foram selecionados 6, 1, 5, 8, 6, 7, 2 e 4 a partir dessas angulações aqui. Percebam que com essa seleção o 3 foi extinto e o 6 foi selecionado 2 vezes, tá? Para ser cruzado. Então, possíveis seleções aqui, x6 e x1, x5 e x8, x6 e x7, x2 e x4. Com isso, eu vou gerar 4 outros indivíduos aqui a partir da recombinação desses caras, beleza?
Para cada par, a gente vai gerar um número aleatório qualquer no intervalo entre 0 e 1. Esse número aleatório, eu vou comparar ele com a minha taxa de crossover, tá? Então, se o número que eu gerei for menor ou igual à minha taxa de crossover, esses caras vão ser recombinados. Caso contrário, eu não faço a recombinação, tá? Então, imagina que eu sorteio os números 0,5, 0,7, 0,3 e 0,9 e eu vou assumir que eu tenho uma taxa de crossover de 60%, de 0,6, tá? Então, esse cara vai ser cruzado, esse cara não vai ser cruzado, esse cara vai ser cruzado e esse cara não vai ser cruzado, beleza? Para cada crossover, o ponto de crossover deve ser definido aleatoriamente. Então, nessa minha representação, eu tenho 12 bits sendo colocados, certo? Eu vou sortear quem são os bits, né? Após qual bits que eu vou tentar fazer essa recombinação. Nesse caso, eu sorteei o bit 5 e o bit 9. Tá? Então, para essas duas recombinações, eu sorteei o bit 5 e o bit 9, beleza? Então, quem vai ser recombinado aqui primeiro são os indivíduos x1, x6 e x1, tá? Então, aqui. Ponto de recombinação, o bit 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto bit eu faço essa recombinação. Depois, quem vai ser recombinado aqui vai ser esse cara, o quarto par a ser selecionado, x6 e x7, na posição 9. Então, vou lá, após o bit 9, faço a recombinação entre esses caras, beleza? A partir disso, eu tenho essa combinação, essa população gerada aqui posteriormente, perfeito? Então, assumindo que eu tenho uma probabilidade de mutação de 0,02, ou seja, de 2% aqui, né? Para cada bit dessa minha matriz, eu vou sortear um número aleatório e vou comparar com esse 0,02 que eu tinha, tá? Se o valor aleatório sorteado dentro de cada posição for menor do que essa minha taxa de mutação, eu faço a mudo, né? O que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. Caso contrário, ele permanece inalterado, tá? Então, digamos que aqui, né, eu sorteei para mutar esse cara e esse cara aqui, né? Então, aqui era 0, virou 1, aqui era 1, virou 0, beleza? De novo, próxima iteração, avalia a função de fitness. Ainda, né, com essa população que eu tenho aqui, né, para essa minha população P aqui, vou fazer a função de fitness de cada indivíduo que está representado aqui, né? Função de fitness total dessa minha população, somando todos esses caras, dá 55, certo? Da população anterior era 47, tá? Então, 55 é maior do que 47. Para a gente quantificar no intervalo aceitável para cada um deles, né, para eu ter uma ideia do fitness médio, eu posso dividir pelo número de indivíduos, certo? Então aqui eu fico com 5,87 na população anterior, aqui eu tenho 6,87, né? Então eu melhorei o meu fitness médio, uma vez que a minha distância de Hamming se aproximou mais de zero com essa população, tá? Percebam, depois de 171 gerações, eu finalmente encontro uma solução para o meu problema aqui, esse indivíduo. Tá? Então, usando como critério de parada, encontrar algum indivíduo que solucione o meu problema, eu consigo após 171 gerações. Tá? Aqui só para a gente entender, né, como que se ficaria ao longo dessas 171 gerações a evolução da distância de Hamming. Né? Então ela começa bem alta, depois ela vai abaixando aqui, né? Aqui eu tenho a função média para o melhor indivíduo a cada geração, e aqui nessa linha superior eu tenho a distância de Hamming média da minha geração, beleza? Então perceba que aqui na geração 171 eu alcanço um indivíduo que tem distância de Hamming zero da solução para o meu problema, ou seja, solucionei o meu problema, perfeito? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui esse exercíciozinho para que vocês tentem praticar, tá? Que é um problema de implementação, vocês pensem em como implementar esse problema de algoritmo genético em qualquer linguagem que vocês queiram para tentar solucionar esse problema utilizando o problema da mochila, tá? E que eu tenho aí uma mochila com capacidade de 23 kg e eu tenho 5 objetos para carregar, né? Cada um com um peso e um benefício para o dono, né? E eu quero maximizar o benefício ao longo da iteração, beleza? Ao final da execução do meu algoritmo genético, perfeito? Tentem fazer isso daí então, pratiquem um pouquinho e a gente se vê na próxima aula. Até lá!